Annyeong, annyeong, 여러분! O dorama que eu vou apresentar para vocês hoje é o do dorama Goblin, que é muito famoso, é de 2016, lá da Coreia. E antes de tudo, eu preciso explicar a vocês algumas características dos personagens principais, que é o Goblin e o Ceifador. Em algumas culturas, o Goblin ele é visto como um duende ou um traquina, que ele gosta de mexer com as pessoas e tal. Porém, na cultura coreana, o Goblin ele é conhecido como Dokebi. E ele não é um ser em figura humana, eles são seres que habitam objetos antigos, fora de uso. Eles são seres pacíficos e amigáveis que respeitam os humanos e eles também costumam presentear, né, os humanos bons e também, por outro lado, eles costumam castigar quem não é tão bom assim. O drama ele segue essa filosofia, né, com as características da lenda coreana do Goblin. Porém, na série a gente vai ver o Goblin como um ser humano. Já pegando a deixa, eu vou explicar para vocês também uma segunda figura que ele é muito importante no drama, que é o ceifador, né? O temido ceifador, que para alguns é temido, para outros nem tanto. O ceifador na cultura coreana é conhecido como Joseon Sajja. E em tradução literal ele significa o mensageiro pós-vida, né? Então o trabalho do ceifador é orientar o recém-falecido para o pós-vida. Ele tem a função de levar você, de entregar, né, uma mensagem informando que você não habita mais o corpo, o carnal, né? Nesse drama ele vai ter um objeto que ele usa muito, que é um chapéu. E esse chapéu torna invisível aos olhos humanos e só as pessoas que são os semideuses, os deuses ou algum tipo de dom é que consegue reconhecer o ceifador, mesmo ele com o chapéu. Esse chapéu ele é importante porque ele tem um conto na cultura coreana, que é o Chapéu do Goblin. Eu vou deixar aqui embaixo, caso vocês queiram saber um pouco mais sobre a lenda coreana, né? É bem legal ela. E aí eles colocam esse chapéu no ceifador. E durante o desenvolver do dorama, vocês vão entender por que ele está usando esse chapéu. No drama também vocês vão ver alguns personagens de folclore coreano, que são os guixins. O que são os guixins? Eles são pessoas fisicamente mortas, mas que, porém, sua alma ficou habitando nessa terra por algum ressentimento. Obrigada. Eles habitam essa terra por algum ressentimento, né, e aí não resolvido, e logo eles não conseguem alcançar o Wonhan. O Wonhan é a passagem dessa vida para a vida eterna ou para o aprendizado para depois reencarnar. Então, quando eles não alcançam o Wonhan, eles se tornam guixin. Agora, começando o drama mesmo, eu vou dar um resumo bem amplo assim, para não dar muito spoiler para quem não assistiu. Goblin é um dorama cheio de fantasia, de romance, de drama e também de muito ensinamento. Ele contém 16 episódios, cada episódio em torno de 40 a 50 minutos. Ele é estrelado pelo ator Gong Yoo, que é o que faz o Goblin, o semideus, pela Kim Go-eun, que é a que faz a noiva do Goblin, e Lee Jong-wook, que é a que faz o ceifador. São 3 atores que vocês vão ver muito em alguns doramas, eles são muito famosos lá na Coreia. Então a gente vai acompanhar a história de um semideus com mais de 930 anos, que no começo do drama ele já mostra como ele virou o Goblin, né? Vai mostrar ele na guerra da dinastia Goryeo, então vai mostrar como ele morreu e o que fez o tornar um Goblin. Então a gente vai perceber que a partir do momento que ele virou o Goblin, para alguns é uma maldição e para outros é uma bênção, né? É poder viver eternamente, digamos assim. E a missão do Goblin, então ele precisa encontrar a noiva, que é conhecida como a noiva do Goblin, e no drama a noiva ela é a única humana que consegue ver o que matou ele e o que fez ele tornar o Goblin, porque ela consegue libertar ele dessa maldição e fazer com que ele morra eternamente, né? Já que no dorama vocês vão ver que ele não gosta muito de viver eternamente em algumas partes. O Goblin e a noiva, eles se conhecem e eles têm um romance muito engraçado, né? No começo ele não aceita muito e não acredita também que ela é a noiva dele. Ela tenta de toda forma convencer ele que ela é a noiva do Goblin, ela sempre escutou isso desde criança.
Enquanto o Goblin ele distribui muitas bênçãos pelas pessoas que atravessam seu caminho, não todas, o ceifador ele entrega o cartão para o fim da vida. Na série a gente vai poder ver que não só existe esse ceifador em si, e aí é como se fosse uma empresa de ceifadores, onde eles recebem a missão e eles têm que cumprir elas, entregando os cartões dos recém-mortos. Então a gente vai ver alguns ceifadores ali com sua missão para cumprir durante o dorama. Um local bem interessante, onde vai aparecer bastante no dorama, é um local do chá. Ele leva o recém-falecido até esse local do chá e aí ele entrega um chá para cada pessoa, de acordo com o gosto dela. E esse chá vai fazer com que ele esqueça essa vida que ele viveu aqui na Terra e aí ele possa seguir e encontrar o Wanhan que eu falei no começo. No decorrer dos episódios, né, a gente, além do romance, a gente vai ver algumas histórias secundárias. E uma história secundária que chama muita atenção é a amizade entre o Goblin e o ceifador. Eles acabam indo morar na mesma casa, né? E aí, no começo tem aquele pé de briga e tal, porém com o tempo eles vão ficando amigos e eles têm muito para ensinar durante o dorama. Além dessa amizade trazer inúmeros ensinamentos, a gente consegue rir bastante com eles dois interagindo durante todo o drama. Alguns espectadores até disseram que a amizade dos dois chamou mais atenção do que o próprio romance entre o Goblin e sua noiva. E aí essa amizade acaba nos mostrando como a vida e a morte elas devem coexistir em harmonia, né? Já que a gente tem um semideus onde ele distribui bênçãos e a gente tem o ceifador onde leva você depois do pós-vida. E aí o dorama ele fala o tempo todo sobre a fé, sobre a vida, sobre a morte e como a gente convive nessa terra como humanos, né? Mas sempre sob um viés, onde a gente tem que entender os lados positivos e os negativos. E a gente tem que conviver com isso. Uma coisa que a gente tem muito mania é de colocar a vida como um lado bom e a morte como um lado ruim. No drama, eles vão mostrar isso um pouco diferente. E não necessariamente precisamos entendê-lo como um começo, meio e fim. E sim como uma passagem que nós todos vamos ter que passar. E isso é retratado no drama e vocês vão poder ver de maneira muito bonita. Principalmente entre a amizade, tanto do Goblin quanto do ceifador, assim também como a noiva do Goblin e alguns outros personagens. Então, agora eu vou falar algumas coisas que são os pontos mais fracos do dorama e que poderia ter melhorado um pouco. No meu caso, tá? No final acontecem algumas reviravoltas que eu acho que o diretor, o enredo poderia ter mudado um pouco. Não é um final ruim, mas eu acho que algumas partes poderiam ter melhorado. A gente sofre um pouquinho também no final, tá? Não só no final, durante o drama, algumas coisas nos chamam bastante atenção. E eu acho que isso poderia ter mudado e melhorado um pouco mais no dorama. Outra coisa, um ponto negativo, é a diferença de idade entre o Goblin e a sua noiva. Sim, ele tem 939 anos, porém, vamos dizer que no corpo onde ele habita, ele tem cerca de 30 e poucos anos. E sua personagem, quando ele a conhece, a noiva, ela ainda está no colegial, né? Então, ela é menor de idade. Mesmo ele respeitando ela, mesmo o primeiro beijo tendo rolado, depois dela, no drama, ter atingido a maioridade, a paixão dos dois começa quando ela ainda é uma menor de idade. Isso acaba colaborando com uma cultura pedófila e também para o casamento infantil. Então é uma parte que eu não gostei muito. Lá também teve isso, algumas pessoas criticaram um pouco o drama sobre isso, mas no decorrer em si, o drama em si é muito bom e eu recomendo muito vocês assistirem. E tem uma cena muito marcante que eu vou botar aqui para vocês, que eu acho que todo mundo, essa cena é icônica e ela aparece em vários vídeos, em várias coisas, e eu acho que você já deve ter visto por aí. Outra coisa, a trilha sonora de Goblin é muito boa, é uma das melhores trilhas que eu já escutei de dorama. Então é isso, eu espero muito que vocês gostem. Quem não assistiu, deve assistir. Quem tá iniciando, eu acho que é um dos melhores dramas pra começar, na verdade. Então, é isso. A gente se vê no próximo vídeo. Não esquece de curtir, compartilhar, comentar aqui embaixo. Quem já assistiu, a gente pode debater um pouco. E quem não assistiu e for assistir, depois vem aqui e fala comigo. Então é isso, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!